Vou explicar aqui o funcionamento do dinamotor, do motogerador ou motodínamo, é um motor gerador, sua finalidade. Aqui eu tenho alguns modelos de motogerador e a função deles é elevar a tensão de 6 volts, 12 volts, 24 ou 28 volts corrente contínua fornecida por bateria, elevar essa tensão para 200, 300, 400, 500 volts até 1100 volts de corrente contínua para equipamentos de radiocomunicação e radiotransmissão. Então aqui eu tenho alguns modelos grandes de dinamotor. Esses dinamotors são para equipamentos de radiotransmissão. Aqui pode ver a parte interna dele, onde eu tenho o relé, onde eu tenho os fusíveis de proteção. E nós temos pequenos dinamotor também utilizados em equipamentos de recepção. Funcionamento básico é um motor, um motor onde eu vou ter um lado dele a parte de escova, ou seja, aqui eu tenho o coletor dele, e aqui eu tenho a saída em alta tensão também, onde vai ter contato com escova. No caso esse aqui, como pode ver ele aberto, eu tenho aqui duas saídas de tensão elevada e uma entrada de baixa tensão. As escovas vão aqui no porta-escova. Eu tenho a parte fixa, a parte do estator dele fixa, que é a parte do campo. Aqui podemos verificar a parte de campo, é a parte fixa, e eu tenho a parte do rotor, que é a parte móvel. Então aqui é a parte do motor, que é a parte móvel, e a saída do dínamo. Tenho dois enrolamentos, então. Eu tenho enrolamento primário e tenho enrolamento secundário. Primário entra baixa tensão, faz com que o motor movimente, rode. O secundário ele vai receber o campo induzido, a indução dessa corrente, dessa tensão, e sair a tensão elevada, fazendo a função de dínamo ou gerador. Fora isso, existia também para os rádios comerciais, os rádios, vamos dizer assim, tanto veicular quanto portáteis, existia o sistema de baterias. Aqui eu tenho um exemplo de uma bateria de 22 volts, mas existia baterias que iam até 90 volts, baterias de 45 volts, baterias de 50, 70, 90 volts, para funcionamento da placa e da grade dos rádios valvulados. E existia também a bateria de 1,5 volt, a bateria de 3 volts, a bateria de 6 volts para alimentar o filamento da válvula, e a bateria de alta tensão, que é chamada de mais B, para alimentar a placa da válvula. Também tinha o vibrador. O vibrador era um equipamento muito similar a um relé que oscilava. Esse vibrador ele oscilava a tensão que entrava 6 volts, por exemplo, 6 volts, 12 volts, dependendo do equipamento, entrava 6 ou 12, ele chaveava dentro dele através de um processo mecânico, eletromecânico, tinha um eletroímã que chaveava dentro dele. Esse eletroímã, fazendo esse chaveamento, jogava esses 6 volts ou 12 volts, saía oscilando, oscilante, em pico, ele tinha o pico, e entrava num transformador, e esse transformador elevava a tensão. Muito similar ao que acontece no distribuidor do carro antigo, o processo de distribuidor do carro antigo. No caso aqui, vamos botar para funcionar aqui esse dinamotor. Eu tenho aqui duas baterias que vai fornecer os 24 volts. Esse 24 volts, então nós vamos poder ver aqui o dinamotor funcionar. Então vamos lá então. Então aqui ele está sendo alimentado aí com 24 volts. Vamos ver a tensão de saída. A tensão em corrente contínua. Aqui eu tenho a saída de 426 volts.
em corrente contínua, 426, ou eu posso sair também com 212 volt dele, né? Então entra 24 volts, sai 426 ou 220 volts do Dynamotor, né? Então ele aí em funcionamento. Desligou a alimentação, né? Vamos colocar aqui em 400 volts. Desligou a alimentação, cai a tensão, ele para então de gerar energia. Então esse aí é o princípio, o fundamento aí do Dynamotor, do motogerador.